Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Campina Pode Mais, esse podcast semanal que traz assuntos relevantes para a sociedade. Você tem acompanhado aqui cada episódio com pessoas diferentes, nossos entrevistados que têm trazido ricos conteúdos para que a gente possa abordar aqui. E claro, você ganha sempre com esses convidados que vem trazendo aqui a experiência. E hoje não é diferente. Nós estamos recebendo aqui a psicóloga e secretária executiva de saúde mental aqui do município, Lívia Salles, que vai conversar com a gente sobre os desafios, as perspectivas e, claro, o que é que muda, o que é que a gente espera para 2026. Muito boa noite, Lívia. Seja muito bem-vinda. Desde já, obrigada por atender o nosso convite. Boa noite, De antemão eu quero parabenizar pela iniciativa, E agradecer a oportunidade de estarmos aqui discutindo, um tema tão relevante para toda a sociedade, que é a saúde mental, Ainda mais em tempos contemporâneos. Verdade, Lívia. A gente tem visto que a preocupação aumentou muito com a saúde mental, inclusive pesquisas recentes, agora divulgadas em outubro, já apontam que a preocupação do brasileiro, que antes era de 18% da população, agora aumentou para 52%, referente à preocupação com a saúde mental. Ou seja, com essa demanda aumentando constantemente, e a gente sabe que é uma realidade, o Brasil, já vou te perguntando a nível nacional, depois a gente vai trazendo por aqui, o Brasil está preparado para aportar essa demanda tão grande e tão significativa? Então, nós temos, de fato, infelizmente, esse aumento significativo não só na preocupação das pessoas, mas de fato nas estatísticas de adoecimento psíquico, principalmente nesse contexto de pós-pandemia. Nós temos um aumento de mais de 30% em transtorno depressivo, ansioso e transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. O que a pandemia escancarou, que todos nós, independente de faixa etária, de sexo, de classe social, de profissão, qualquer um de nós está vulnerável a esse adoecimento psíquico. Então, com isso, claro, a preocupação do brasileiro, começou a aumentar em torno da saúde mental. Preocupação essa que ainda precisa ser conduzida de forma que, enfim, fortaleça o autocuidado, as práticas, a forma de conversar sobre saúde mental, o diálogo. É uma preocupação que a gente sente que ainda precisa reverberar na vida das pessoas para que a gente consiga, de alguma forma, reduzir essa estatística tão preocupante. O quanto o Brasil está preparado, nós sabemos que não há uma política pública perfeita. A gente vê que a rede de atenção psicossocial brasileira, ela vem tentando, os CAPs têm aumentado, nós temos, enfim, um aumento aí de serviços de saúde mental, uma preocupação, que tenta abarcar isso, mas isso é um processo constante. Nenhum processo ele é finalizado, isso é um desafio diário, ainda mais quando se considera a complexidade que é o atendimento de saúde mental, onde não tem protocolo único, onde não tem uma receita universal, onde cada caso é um caso que deve ser estudado quase que de forma artesanal, para que seja elaborado um projeto terapêutico condizente com as demandas daquela pessoa. Então, eu posso dizer que é um país, que é, enfim, o mundo está se preparando a cada dia, a cada aperfeiçoamento, a cada investimento que é feito, e isso é um processo sem fim, porque precisa estar sempre sendo avaliado e, enfim, preparado para atender essa demanda cada vez mais crescente. Um desafio constante, Isso. Olívia, me diga uma coisa, os transtornos mentais, você chegou a citar a questão da depressão, da ansiedade, que hoje se fala muito. Antes ainda tinha essa restrição, mas hoje abertamente se fala. E que bom que se fala, Porque assim, quando você fala, você vai em busca de tratamento, obviamente, e quebra alguns misticismos. Porque dizer que estava com depressão ou dizer que estava com ansiedade não era tão comum. Mas hoje, felizmente, já é. Ou seja, uma prática de você chegar e ter um diagnóstico mais aberto. Os transtornos mentais, eles terminam sendo causa de incapacidade para muitas pessoas. A gente vê que, de acordo com as pesquisas, a questão dos problemas com a coluna vertebral, os transtornos mentais já ultrapassaram essa situação. Então, me diz uma coisa, você citou pelo menos 3 deles. Quais a gente pode elencar e quais são os desafios maiores para poder fazer esse diagnóstico?
Não, então, eu citei, né, os 3, na verdade, que são mais frequentes, né, que lideram aí as estatísticas de adoecimento psíquico e também de afastamento do trabalho, né, e de repercussão na vida cotidiana. Eles são os 3 maiores. Quando você fala, né, eu concordo que hoje a gente consegue conversar um pouco mais, né, sobre saúde mental, mas a gente precisa caminhar. Ainda tem uma trilha importante nesse caminho. A gente ainda, né, embora isso tenha, né, de certa forma melhorado, mas a gente ainda sente muita dificuldade, né, das pessoas em falar sobre transtorno psíquico. Comumente a gente escuta alguém falar, eu estou com dor de cabeça, né, eu estou com dor na barriga, meu dente está doendo, eu preciso ir ao dentista, mas as pessoas ainda têm muita dificuldade em dizer eu não estou bem. Né, porque as pessoas têm medo de serem julgadas, de serem vistas como frágeis, como sensíveis, como falta de Deus, como falta do que fazer, qualquer coisa que seja, que a gente sabe que de fato, né, permeia o imaginário de alguma forma, mas a gente ainda precisa avançar, a gente precisa entender que saúde mental não é algo específico dos serviços de saúde mental. Eu não tenho que falar em saúde mental só nos CAPs, no consultório de psicologia. Eu preciso falar sobre saúde mental na minha casa, na escola, na rua, no trabalho, para que as pessoas entendam que a gente tem que se aproximar e entender para poder se ajudar e ajudar o outro. Porque muitas vezes quem precisa está ali do nosso lado e a gente nem imagina. Porque há um protótipo de que, vou dar um exemplo, Sim. Toda pessoa depressiva está lá, deitada numa cama, chorando, triste, não trabalha, não come, mas não é. Tem pessoas depressivas que podem estar ao nosso lado, sorrindo, fazendo piada, contando coisa engraçada. Né? Então, isso tudo constante, sem poder transparecer. Sem estar escancarado, sem estar no rosto. Social para que seja aceito pelas pessoas. Justamente. Então, assim, as pessoas acham que transtorno psíquico tem cara, que está escrito, mas não é assim. Mas ainda falta conhecimento, ainda falta informação, como eu posso ajudar, ainda falta, né, falar mais sobre. É por isso que a gente sempre costuma, de fato, fazer ações que vão ao âmbito público, não só nos serviços. Frequentemente, os serviços de saúde mental de Campina Grande estão no Parque Evaldo Cruz, Parque da Criança, Praça da Bandeira, Parque da Liberdade, porque isso aproxima as pessoas do tema saúde mental. Quantas vezes nós já estivemos nesses locais e pessoas chegaram e falaram, poxa, eu preciso, mas eu nem sabia que tinha esse serviço aqui em Campina. Poxa, eu preciso, mas eu tinha tanta vergonha de falar, mas eu escutei uma pessoa falando ali no microfone o quanto melhorou, eu quero ser ajudado. Então, a gente caminha, sim, como você falou, mas a gente não pode também, né, perder o ritmo da caminhada para entender que ainda temos um percurso importante nisso. Com certeza. Como é que a rede de Campina tem se preparado nesse sentido? Porque são mais de 17 mil pessoas atendidas, né, em várias situações aqui na nossa cidade. Tem CAPs, tem as comunidades terapêuticas, as casas que recebem. Como é que Campina tem feito esse atendimento diretamente a essas pessoas? Porque não só no momento a pessoa que procura, mas também aquele trabalho preventivo, como você bem falou, né? Em pontos que não são estratégicos dentro de um CAPs, dentro de uma residência, mas que vai em busca dessa população que de repente está passando ali e olha e dizia, eu preciso disso. Como é que tem sido essa organização dentro das unidades e fora também? Nós temos em Campina Grande, né, uma rede estruturada, né, de saúde mental, inclusive, né, continuamos na liderança do ranking da maior cidade brasileira com cobertura CAPs por habitante. Então, nós temos 8 CAPs, sendo 2 adultos, que são específicos para transtorno mental geral, um 2 e um 3, que funciona 24 horas, 2 e 3 é a tipologia, que funciona 24 horas, 2 CAPs chamados AD, que são específicos para tratamento de transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas, então um infantil e adolescente e outro adulto, aí já vão 4, temos um em São José da Mata, outro em Galante e 2 infantis, um infantil intervenção precoce, que já tem também um anexo,
em funcionamento e um infantil, né, e adolescente. Além desses serviços, que são os dispositivos estratégicos da rede, nós temos um ambulatório de saúde mental, que inclusive foi uma iniciativa pioneira, né, da gestão Bruno Cunha Lima. É um serviço inovador, posto que não faz parte da rede proposta pelo Ministério da Saúde, é um serviço a mais, que é um ambulatório de saúde mental que funciona no Catolé, que atende atualmente cerca de 7.000 pessoas em atendimento psicológico e psiquiátrico. Temos ainda o Centro de Convivência, as 4 residências terapêuticas, temos a emergência do Hospital Edgley e a clínica escola, né, do autismo, que é Afeto. Então, essa rede é estruturada, portas abertas para receber as pessoas sem ter um encaminhamento formal. Então, as pessoas procuram um serviço, são acolhidas, podem ficar nesse serviço ou ser encaminhados para outro de acordo com a sua demanda específica. A partir daí é elaborado um projeto terapêutico e ela, enfim, inicia, né, de suma importância, o seu tratamento contínuo. Nós temos o doutor Edgley, né, que é para a internação, justamente. Emergência e internação, passa-se quanto tempo máximo naquela unidade hospitalar? Então, os leitos em psiquiatria, né, que são assim chamados de saúde mental, que funcionam na emergência do Hospital Edgley, ele atende casos de crise, ou seja, aqueles casos mais severos, e as pessoas passam por um período de internação breve, 7, 10 dias. Isso é muito conversado, como eu falei para você. Em saúde mental não tem um protocolo universal, né? Isso é avaliado caso a caso. Né? Quando é alguém que já é da nossa rede, já é acompanhado nos CAPs, que precisa da internação por um período breve, também fica no CAPS 3, que é o nosso CAPS de funcionamento 24 horas. E, claro, há exceções, né, que, enfim, são atendidas no hospital psiquiátrico que a gente ainda tem na cidade, né, que é o Hospital Maia. Né? Então, o que a gente conversa é que a internação, ela deve acontecer, né, de uma última situação, que quando a gente não consegue, de fato, resolver na rede, onde a gente não consegue ter a resolutividade de acordo com a gravidade daquela situação, ainda tem esse suporte, né, hospitalar, que o Maia, ele é credenciado ao SUS. Que é uma grande ajuda, né, nesse sentido, para todo o acolhimento. Quantos profissionais a gente está falando, Lívia? Porque são profissionais espalhados, como você bem mencionou, Campina e distritos. Pelo menos 2, São José da Mata e também Galante. A gente está falando de vários profissionais dentro de um projeto da Prefeitura Municipal para justamente atender a demanda. Tem mais ou menos como precisar? Eu sei que é muita gente, viu? Não, mas a gente tem, né? Entre as diversas categorias profissionais, nós temos aproximadamente 400 profissionais, né? Entre médicos, nutricionista, assistente social, enfermeiro, pedagogo, auxiliar de enfermagem, técnico, cuidadores e outras, né, categorias profissionais. A gente tem aproximadamente 400 pessoas conosco. Ou seja, todo um trabalho feito, como você falou, trabalhos que também são desenvolvidos, às vezes, 24 horas. E não é só uma questão de quantidade, né? Nós temos os nossos profissionais também estão em constante capacitação. Atualmente, né, nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde e a Fiocruz. Então, nós fomos contemplados com 3 turmas de 30, ou seja, 90 profissionais que estão fazendo o curso Nós na Rede, um curso intensivo, né? Enfim, que está sendo muito importante para que sejam também multiplicadores, né, para os outros profissionais e para que a gente possa ir preparando cada vez mais, né, nos preparando para receber essa demanda que chega cada vez mais complexa. É verdade. Ou seja, como identificar, Lívia? Como eu identifico que eu preciso realmente de um atendimento profissional, que eu chego ao meu limite, mas muitas vezes eu me coloco como indivíduo nessa situação. Ou seja, eu realmente preciso de um atendimento, mas eu tenho aquele medo ainda de procurar, como você bem mencionou no início, e infelizmente ainda existem muitos casos assim. É interessante falar para a família, para ter essa rede de apoio familiar, ou seja, vencer esse medo e contar primeiro aos de casa para dizer assim, olha, eu preciso realmente que você me ajude a procurar um profissional, porque sozinho eu já não consigo. A gente sempre fala isso, e é importante que as pessoas entendam, um transtorno psíquico, ele nunca começa da noite para o dia. Ele vem dando sinais. Ninguém vai dormir bem e acorda depressivo. Só que muitas vezes nós subestimamos esses sinais.
por medo, por achar que nunca vai acontecer com a gente, né? Muitas vezes tem isso, acontece com outro, comigo não. E a gente acaba subestimando, mas há sinais de alerta que são de suma importância. Mudança, principalmente no que, né, representa uma mudança de comportamento, mudança no padrão de sono, me sinto mais ansiosa, mais angustiada, por exemplo, um sentimento de tristeza persistente, alteração na alimentação, ou para mais ou para menos, no meu ritmo de trabalho, produtividade, atenção, o que é muito importante, a minha sensação de prazer. Coisas que faziam antes e que eram muito prazerosas é como se perdesse totalmente, como se fala a graça, o sentido, falta de ânimo, o isolamento social, né? Então esses são sinais, até o autocuidado ele fica mais de lado, né? Então assim, esses são sinais que quando acontecem por dias seguidos, por 1, 2 semanas, porque também não é aquilo de hoje eu acordei triste, eu não estou bem, porque todos nós temos dias bons e dias ruins. Às vezes, principalmente com essa questão da internet, a gente acredita que todo mundo é feliz o tempo todo, mas não é. Todos nós temos dias ruins. Mas eu não estou falando... nas redes sociais é muito isso, né? E eu não estou falando de dias ruins, um dia ruim. Eu estou falando de dias consecutivos ruins, de 1 ou 2 semanas ruins, onde eu percebo esses sinais de alerta. Aí é hora sim de buscar ajuda, né? Porque quando não busca ajuda, a tendência é que esse prognóstico, esse evoluir, né, de fato, traga uma repercussão ainda maior na vida. A gente fala de casa pela questão até mesmo da rede de apoio, porque geralmente são as pessoas mais próximas, que muitas vezes sequer observa, digamos, um pai ou uma mãe que trabalha, não estou dizendo de todos, mas de repente não tem muito ali o contato direto com o filho, às vezes um filho adolescente, que dá alguns sinais, mas só que também sabe esconder esses sinais, até mesmo para não ter aquele julgamento. É verdade. Então, assim, tem muita ainda essa barreira a ser vencida, né, Lívia? E eu acho que a rede de apoio, começando dentro de casa, ela se fortifica para que essa pessoa possa conseguir realmente vencer essa barreira de ir buscar lá fora o que ela está necessitando para uma melhor saúde mental. Isso, é muito importante, né, que possamos dividir esse sofrimento, aquilo que incomoda, com as pessoas que a gente ama, que a gente confia, né, que a gente possa de fato receber esse apoio, ao mesmo tempo que é importante, de certa forma, preparar essa rede de apoio. Porque às vezes as pessoas querem de fato ajudar, mas por desconhecer como, acaba sem querer, obviamente, de forma não intencional, claro, prejudicando mais do que ajudando. Tipo, você não colabora, né? Você só fica aí, você não se arruma, você nunca aceita um convite meu, tá vendo como você é, né? Que você não se ajuda em nada, você não quer médico. Então, assim, claro que é querendo ajudar, mas muitas vezes algumas palavras acabam representando um peso, uma culpa ainda maior para quem já não tá bem. A gente teve um episódio agora, infelizmente lamentável, a gente até conversava aqui antes de iniciar o nosso podcast, foi a questão do Gerson, né, que tornou-se aí a nível nacional, infelizmente, um rapaz diagnóstico já certo de esquizofrenia, infelizmente desceu lá no recinto da Leoa e acabou sendo morto pelo próprio animal. Faltou essa rede de apoio, porque a própria conselheira tutelar chegou a dizer que os poderes públicos não ajudavam necessariamente com o que ele precisava, tendo em vista que ele era um jovem que já tinha esse diagnóstico, mas que obviamente não recebia a atuação necessária do poder público. O que é que a gente pode falar sobre esse caso, que repercutiu tanto, né, Lívia, e que ganhou assim uma dimensão a nível nacional? O principal suporte ele já não tinha, né, que é o suporte familiar, né? De acordo com toda a história que foi divulgada sobre ele, isso já era um dado notório, histórico de abandono e falta desse suporte mesmo, desse apoio, né, desse acompanhamento. Sobre a falha, né, do poder público, eu penso que isso deve ser melhor investigado, até para entender, para não ficar, enfim, nesse jogo, muitas vezes que se faz de acusação e tal. Precisa ser investigado para que possa ser compreendido, né, se houve um furo, assim falando popularmente, nessa rede, onde foi e de que forma se pode evitar outras tragédias como essa.
Porque a saúde mental também não pode ser vista como um caso pontual dos serviços de saúde mental. Então, a saúde mental trabalha conjuntamente com a ação social, com a justiça, precisa trabalhar em conjunto, na verdade, com toda a sociedade. Porque a saúde mental é uma pauta de todos nós. É uma responsabilidade social. Inclusive, não é só do poder público, inclusive, Zenaide, eu acho que essa questão, Gerson, ela deve reverberar também no âmbito individual. Porque seria importante, né? A gente viu muitas postagens, né? Muita gente falando sobre e falando de diversas maneiras, mas poucas a gente viu, de fato, de âmbito construtivo. No sentido de dizer assim, certo, e o que é que a gente vai fazer com isso? Né? O que é que a gente vai fazer com outros Gersons? O que é que a gente vai fazer com outras pessoas vulneráveis na nossa sociedade? O que é que a gente faz? Quem sou eu nessa história? Eu sou a pessoa que fotografa, eu sou a pessoa que ri, eu sou a pessoa que pede ajuda, que pede socorro porque uma pessoa está entrando naquela jaula. Claro que isso é uma situação, né? Eu estou generalizando, mas é uma situação do dia a dia. Quem sou eu quando eu falo sobre adoecimento psíquico? Eu sou aquele que ri, que faz meme com os CAPs, nos serviços altamente sérios que têm conseguido reconstruir inúmeras vidas. Sou eu que faço brincadeira, sou eu que rio do meu colega e digo que ele está doido porque ele vai a um psiquiatra, né? Sou eu que excluo, que julgo, né? Em relação ao transtorno mental, as pessoas que precisam talvez tanto quanto ele, quem sou eu enquanto pessoa, quem sou eu enquanto profissão, quem sou eu enquanto sociedade, né? Então, a grande questão é essa, sobre o poder público, que seja investigado. Nós sabemos que não tem nenhuma política pública que seja perfeita, né? Ela precisa o tempo, ainda mais quando é sobre saúde mental, ela precisa o tempo todo ser estudada, validada, reconstruída, e não tiro de forma nenhuma o mérito dessa questão, mas também a nível individual e social, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Sobre o diagnóstico de esquizofrenia, como está a questão de Campina referente a esse diagnóstico específico e qual o tratamento, como é que tem sido os cuidados com essas pessoas que especificamente têm a esquizofrenia? Nós não temos aqui em Campina um número exato. Estamos catalogando, né, os diversos prontuários dos CAPs, mas número exato nós não temos, principalmente pelas questões de comorbidade. Nós temos pessoas que têm esquizofrenia e também, paralelamente, tem outros quadros psiquiátricos. Mas pela estimativa de 0,3%, 0,4%, nós temos aproximadamente 2.000 pessoas, né, com esquizofrenia aqui em Campina, umas acompanhadas pelo serviço público, outras pelo serviço privado, outras provavelmente, né, não acompanhadas, mas essa é a estimativa. Então, a Campina tem realmente se preparado o tempo todo para estar lidando com as pessoas no adoecimento mental em várias situações, seja esquizofrenia, seja outros tipos de doenças mentais que, obviamente, para cada caso, como você bem disse, é um caso que precisa ser estudado especificamente separado. Não tem como generalizar adoecimento mental. Não, eu tenho, você tem, não é assim. Ou seja, cada caso é estudado de forma separada, até mesmo porque existem níveis e também existe a criança que precisa de um atendimento diferenciado de um adulto, uma abordagem diferente, profissionais diferentes. E às vezes, né, assim, essa demanda é tão complexa que muitas vezes gera um desconhecimento. Exemplo, quando saiu a questão da internação, né, do Gerson, que foi na segunda-feira, eu vi muitas pessoas fazendo críticas do tipo, por que não internou logo? Só que assim, a própria lei, que é a Lei 10.216, ela traz algumas questões legais que não podem ser, enfim, tem que ser obedecidas. Nós temos 3 tipos de internação: a internação voluntária, involuntária e compulsória. A voluntária, como o próprio nome diz, é aquela em que a pessoa aceita, assim, no tempo de consentimento, enfim, aceita ser internada. Que vai lá e muitas vezes busca. E a involuntária é aquela que a família solicita,
assina, precisa também, né, que haja uma autorização médica, mas tem situações que ela precisa ser compulsória, nem a família está autorizando e é o poder público, né, o judiciário que vai autorizar, de acordo com o protocolo, com documentação exigida, e é assim para evitar que aconteça o que já aconteceu anteriormente, né, porque o que se fala hoje da nova rede de serviços, ela é alicerçada em algo importante, que foram as grandes questões que aconteceram nos manicômios do Brasil. Nós tínhamos mais de 60 mil mortes no Hospital de Barbacena, tivemos uma situação aqui em Campina muito delicada em 2005, com o fechamento do antigo hospital psiquiátrico. Então, isso é respaldado, não é numa ideologia, é numa história de vida de muitas pessoas. Né? Então não é aleatório, foi o que aconteceu, né, que teve que esperar sair a decisão, né, da internação compulsória e, enfim, não é tão fácil como muitas vezes, né, algumas pessoas podem pensar. É porque existe muito aquele tribunal do júri das redes sociais. Então, quando repercute, aí as redes sociais é tudo muito fácil. Mas, na verdade, quando você vai no parâmetro, que você vai ali para realmente o que é necessário, como você falou, para uma internação, para um acompanhamento, é totalmente diferente do julgamento que acontece, porque é muito fácil apontar, né, Lívia? Mas aí ajudar, como você diz, eu sou qual personagem nessa história? Eu sou o que ajuda ou que eu fico simplesmente ali? Vou divulgar e cada um que queira que ajude ou simplesmente torne sensacionalismo. A gente tem enfrentado muito isso. Ou seja, as pessoas colocam nas redes sociais, muitas vezes não para ajudar, mas para sensacionalizar. E isso tem sido terrível. Isso. É verdade. E assim, completando a sua pergunta, né, sobre como Campina tem se preparado, então, a gente tem essa história, né, desde 2005, uma história importante na construção dos serviços, né, não só em 2005, né, a gente teve um investimento muito grande também nesses últimos anos, na abertura do ambulatório, na reformulação de serviços, na mudança de alguns endereços locais, gerando, de fato, uma maior acessibilidade. E a gente vai ter uma grande novidade no próximo ano, que é a inauguração do CAPS do Aloysio Campos, que foi uma conquista muito importante, né, considerando que é um bairro mais distante, que temos uma demanda muito elevada lá. Né? Justamente, isso mesmo. Uma demanda muito elevada em saúde mental, né, naquela região. Então vai ser um grande, de verdade, vai ser um ganho importante, né, uma conquista onde nós também já acreditávamos que seria muito difícil, porque como nós já temos a maior cobertura CAPS por habitante, mais um CAPS parecia até meio que, né, impossível, mas a gente teve aí o grande apoio da nossa primeira-dama em Brasília e a gente batalhou muito e vai sair esse CAPS, se Deus quiser, no próximo ano a gente vai estar lá inaugurando, né, e a ali pertinho da população que precisa e, enfim, ofertando mais serviços, mais atendimentos de saúde mental. Falando na nossa primeira-dama, ela que tem encabeçado várias campanhas, ela que está muito à frente da questão da saúde mental e tem essa preocupação intensa, justamente para que as pessoas de Campina possam ser melhor atendidas nessa situação. Isso, ela é muito atuante, né, desde sempre ela se dedica não só a causas como a saúde mental, né, mas principalmente em prol daquelas pessoas menos favorecidas, mas, né, eu falo especificamente da saúde mental porque, de fato, né, ela tem essa dedicação, esse compromisso. Também, né, tem essa justamente, além, né, de ser psicóloga já é mais um ganho, né, mas independente disso, né, com toda a sua sensibilidade, ela tem sempre se preocupado e contribuído mesmo por fortalecimento das práticas em saúde mental aqui em Campina. Como é que funcionam as casas terapêuticas aqui? Como é que é o acesso? É direto? Diz pra gente de porta aberta? Como é que funciona? As residências terapêuticas, elas são moradias. Não são serviços, são casas como as nossas. Moram nessas casas as pessoas que eram os antigos moradores do João Ribeiro, o hospital que fechou. Então, quando o hospital fechou, as pessoas que lá moravam, quando falo moravam, é porque eram pessoas que tinham internação de 20, 25, 30 anos, sem laços mais familiares, sem vínculos. Então, elas passaram a morar nessas casas, que é um programa, inclusive, né, do governo federal, essas residências terapêuticas, né, então elas passaram a morar nessas casas onde, na verdade, elas viraram famílias.
Então, nós temos essas 4 residências com esses moradores, enfim, é um projeto, né, muito bacana, porque eles têm autonomia, de fato, restabelecida, comemora aniversário, escolhe o que comer, compra suas roupas, né, coisas que para a gente parecem muito simples, mas que para eles representa, assim, uma reconstrução de vida, né, assim, não dá para mensurar o ganho, né, de autonomia, de liberdade que foi para eles. Toda essa história está contada no documentário, né, esse ano foram 20 anos de reforma psiquiátrica aqui em Campina, então esse documentário Caminhos da Liberdade registra toda essa história, né, do fechamento do hospital, da abertura das residências. Então as residências dentro desse programa do governo federal, ela recebe, né, moradores que são considerados aquelas pessoas egressos de longas internações psiquiátricas, que têm mais de 2 anos de internação, então elas são pessoas que podem passar, né, que têm esse perfil, podem passar a residir nessas residências terapêuticas. Só de Campina ou de repente tem algum outro local que pede uma vaga e pode estar em Campina? A gente tem, né, alguns pacientes de João Pessoa, a gente tem, né, alguns moradores, né, que eram de João Pessoa, a gente tem alguns moradores do interior, porque quando foram feitas as residências terapêuticas, né, isso foi discutido com todo o estado, né, então essa reorganização, ela foi feita de acordo, de fato, com a quantidade de vagas que tinha, quantas residências, né, estariam sendo abertas, e Campina ficou aí com esse maior número. Campina sempre abraça, né, tem esse dom acolhedor. Campina é grande em muitas coisas, e nesse abraço também, nesse afeto, nesse receber, então... E é porque eu não sou campinense. Não, você é de onde? Eu sou de Petrolina. Mas você, assim, mas eu sou oficialmente cidadã, viu? Tudo bem. Sou cidadã campinense. Ou seja, já lhe abraçamos também, né? Eu sou de Campina e a gente eu me sinto abraçada. Que bom, a gente sempre acolhe, né? Campina tem essa característica de acolher as pessoas que chegam por aqui e que depois aquela história que bebe da água do boqueirão não sai e não quer sair. Não sai mais, não. Mas é esse carinho, né, que Campina tem com as pessoas. Justamente. Eu já me sentia. Aí depois que eu fui oficialmente adotada, é que eu me sinto meio, até esqueço que eu não sou. Ou seja, tem um coração meio dividido ali, né? Olívia, me diga uma coisa, você aponta quais desafios para 2026? A gente faz um balanço de 2025, porque já estamos aí no mês de dezembro, né? O que é que você vê de avanços em 2025, que você pode apontar, e quais os desafios que você já vê aí para 2026? Então, né, 2005 foi um ano muito importante, onde nós conseguimos estar mais nas ruas, mais perto das pessoas, falando sobre saúde mental, fazendo aquilo que eu acho imprescindível ser feito, que é prevenção e saúde. A gente não pode trabalhar só na demanda de tratamento. A gente precisa prevenir, precisa evitar que as pessoas cheguem, de fato, ao serviço já tão adoecidas. Então, tivemos inúmeras ações nas ruas. Dentre outros, a gente teve a implementação, né, o fortalecimento de alguns serviços. Nós abrimos a unidade 2 do CAPzinho, que foi muito importante. Fica ali na Avenida Rio Branco? As 2 unidades, pronto. Tinha só a 1, né, e aí... Essa foi inaugurada, a unidade 2. O CAPS São José da Mata, né, mudou, então ele está hoje num ambiente muito bem estruturado, né, vale a pena, né, conhecer. Então a gente implantou esse serviço, né, o centro de convivência está mudando de local, algumas residências também vão mudar, a gente reestruturou as equipes, né, as equipes aumentaram, especialmente a do ambulatório, então... Houve investimento importante na estrutura das equipes, na estrutura dos serviços e nessas ações. E principal para 2026, na verdade, né, está sendo essa espera, né, inclusive recentemente a gente esteve lá, a obra está... enfim, andando a 1000, né, mas de fato... acompanhado aí nas redes sociais. A maior espera, né, desse CAPS, Aloysio Campos, mas claro, né, a gente tem, né, planejado para 2026 a mudança de alguns outros serviços, né, visando maior acessibilidade, a maior qualidade do atendimento ofertado, em continuidade, né, que sempre vai precisar existir a reestruturação das equipes, a capacitação, a manutenção das oficinas terapêuticas e que a gente possa estar mais nas ruas mesmo, falando para as pessoas o que é saúde mental e pedindo que elas se aproximem, né, que participem conosco de tudo.
sobre o CAPS Aloysio Campos, já tem mais ou menos uma média de quantas pessoas poderão ser atendidas. Vai ser restrito à comunidade do Aloysio, que já é gigante. Como a gente falou, tem mais de 4 mil moradias, então estamos falando de várias famílias que moram só ali naquele local. Ou, de repente, vai ter ali do Ligeiro, pode pegar alguém também ali de Queimados. Como é que vai ser essa distribuição? Já organizou, Lívia? Não, isso ainda não foi organizado, mas, assim, dentro, né, do processo de trabalho, que a gente espera que seja atendido ali, o Aloysio Campos e, enfim, proximidades, Sim. Né? Que a gente sabe que tem uma região de Campina ali também que não é Aloysio Campos, mas está mais próximo. Bem na divisa, né? Mas que está mais próximo do Aloysio do que dos outros CAPs. E como o atendimento, ele é um atendimento contínuo, tem pessoas que estão no CAPs todo dia, tem pessoas que estão no CAPs 2, 3 vezes por semana, então o ideal é que ela faça esse tratamento onde é mais perto para ela. Então, vai atender a Aloysio, né? E outras pessoas, enfim, que estão por ali por perto, onde é mais perto está. Ir para o Aloysio do que vir para cá, para Campina, para Bela Vista, para Santo Antônio, que é onde funcionam os outros serviços. Olívia, eu sei que você está como secretária executiva da pasta, mas assim, como psicóloga, qual, digamos, o que você pode dizer para essas pessoas que de repente precisam e que ainda não conseguiram ir para um atendimento? Dá um conselho, Olívia. Fala agora como psicóloga. Eu vou deixar de lado a secretária executiva. Eu vou pedir que a psicóloga, por favor, fale agora para essas pessoas. Traga conselhos e orientações, por favor, para a população. Tá, tudo bem. É para separar, né? Mas vamos lá. Acho que o mais importante é as pessoas não subestimarem, né? Porque se eu acho que eu não vou adoecer psiquicamente, eu não me cuido. Se eu me sinto vulnerável, né, eu provavelmente me cuidarei mais. Nós sabemos que não há imunidade, não há vacina, assim, podemos falar, para o adoecimento psíquico, mas nós temos ações de autocuidado que podem meio que nos blindar desse adoecimento. A gente fala muito em autocuidado, mas não é porque é bonito, porque é romântico, porque é um tema da moda, é porque de fato é algo que nos protege. Nesse autocuidado, o que está inserido? A própria qualidade de sono, eu poder fazer uma atividade física, seja qual for, seja possível para mim, dar uma volta ali no Evaldo Cruz, no Parque da Criança, o que é possível mesmo. Nós não estamos trabalhando com, enfim, ideias difíceis de serem executadas. É o que é acessível para mim, cuidar da minha alimentação, organizar a minha rotina de trabalho, ter momentos, estar com pessoas, fazer coisas que me dão prazer, descansar, né? Então, tudo isso são ações de autocuidado que vão meio que equilibrando a balança ali daquilo que é difícil, porque não é fácil para ninguém, cada um com seus desafios, com as suas questões, suas cobranças. Justamente, né? Cada um com as suas cobranças, mas é nessa balança que a gente coloca o autocuidado para poder, né, equilibrar, fazer um contraponto com esse lado que muitas vezes é pesado. Então, a principal orientação que fica enquanto psicóloga é que não descuidemos disso, né, desse dia a dia construído com afeto para nós mesmos, né, que a gente possa cuidar do outro, mas que a gente entenda que para cuidar bem do outro, a gente também precisa cuidar bem da gente. Né, uma questão de equilíbrio, né, entre todas essas áreas, para que a gente consiga respirar, sobreviver, descansar no fim de semana e começar de novo uma semana difícil. Então, não relaxe. E percebendo, não relaxe no cuidado. E percebendo, de fato, esses sinais de alerta que pontuei, mudança de comportamento, de sono, irritabilidade, angústia, desânimo, isolamento, por mais de uma semana, procure ajuda. É importante ser avaliado e entender melhor, né, o que eu posso fazer para me ajudar, que tratamento eu preciso, porque a gente sabe que quanto mais cedo se procura, melhor é, de fato, né, a recuperação, o prognóstico. Lívia, muito obrigada pela sua participação. Que bom tê-la aqui, para a gente ter esse bate-papo, orientar, poder tirar alguns misticismos também, e claro, dizer à população que sempre aquele diagnóstico precoce é mais fácil de cuidar. É aquela história, se amar primeiro, né, Lívia? Se ajudar é importante, né, então assim, eu quero agradecer mais uma vez esse espaço,
enquanto Secretaria de Saúde e Prefeitura Municipal de Campina Grande, enquanto psicóloga, né, me coloco à disposição para que possamos, né, conversar sobre essa temática que é tão importante e que é inesgotável, né? Quanto mais a gente fala sobre saúde mental, mais aparecem, A gente já fato, deixa um segundo aqui, já deixa o questões. convite. Aí a gente pode marcar, enfim, se encontrar outras vezes, mas parabéns, viu, gente, por trazer esse tema, né, que eu acho que esse também é o nosso papel social, levar a informação para as pessoas, para que elas entendam. Tem saída, né? Tem tratamento, peça Tem ajuda. ajuda. Isso mesmo. Tá certo, muito obrigada, então. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, lembrando que esse podcast, esse episódio, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, através do @Campina Pode Mais. Então, até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.